Muito bem, pessoal. Na aula de hoje eu vou fazer alguns exemplos aqui para dar uma luz para vocês. Eu não vou jogar algumas atividades e querer que vocês façam tudo correto. Eu até peço que vocês anexem, mesmo estando errado, para mim saber aonde está a dificuldade de vocês. Eu acho muito válido isso, de postar sem a correção primeiro, para mim ver aonde vocês estão errando, para a aula seguinte eu poder identificar isso. E como eu disse, na nossa primeira reunião lá de paz, eu não programo as aulas antecipadamente. A dificuldade é bom, isso faz a gente ficar um pouquinho mais orgulhoso de nós depois que a gente aprende e consegue fazer. Então eu vou lembrar vocês umas coisinhas bem importantes. Não façam isso. Marcar como entregue e não entregar atividade. Tem alguns alunos que logo que eu posto atividade, vai ali e marca como concluído bem rápido. E não é uma ou duas vezes, está fazendo isso desde março. Parem de fazer isso, não é legal. Atividades atrasadas, não deixem atrasar as atividades. Na aula de hoje, façam a atividade de hoje e postem hoje. Para ganhar pontuação cheia, completa, postem no mesmo dia. Se postar numa data posterior que eu estipulei, aí vai perder uma parte da nota, e se tiver incompleto, vai ter desconto na nota também. Quando eu disse que eu ia valorizar os alunos que faziam tudo, que faziam exatamente tudo que eu pedia, entregavam nos prazos, esses alunos seriam valorizados, e é dessa forma que eu estou fazendo. Os alunos que entregam em dia, que entregam no prazo, que tentam fazer as atividades, quando eu peço para vocês anexarem, mesmo errado, eu quero que vocês tentem fazer pelo menos. Tá, eu vou fazer agora algumas questões aqui, alguns exemplos. Não vou fazer todas, para vocês fazerem também, vocês continuarem tentando. Eu vou dar uma luz para vocês agora. Eu não vou deixar vocês completamente no escuro. E também não vou fazer todas as questões para vocês. Nessa situação, eu acho interessante eu fazer algumas delas. Então eu vou fazer algumas e aí vocês tentem fazer o resto. Começar pela letra A. E aqui eu vou começar por esse conjunto. Eu vou definir ele para vocês. Eu tenho aqui a minha referência nessa condição aqui é o meu x. O meu x ele é maior ou igual a menos 3. Então eu vou incluir o menos 3. E o meu x ele é menor que 4, então ele vai até 3. Isso aqui considerando os números naturais inteiros. Então esse meu conjunto aqui vai ficar com os seguintes valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu vou ter que usar tudo o que eu tenho aqui. Aonde? Dentro desta equação aqui. Eu acho que tem muitos alunos com dúvida em relação a esses dois valores que tem de x aqui. Alguns têm dúvida se eu substituo apenas em um deles ou qual deles. Vocês têm que substituir nos dois x que tem aqui. Esse exercício aqui, ele tem o seguinte propósito. Nós já temos os valores de x. Está estipulado dentro dessa condição aqui. Então eu vou ter os seguintes pontos no plano cartesiano. Eu vou ter o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Aqui eu já tenho estipulado os valores para x. Agora eu vou aplicar cada um desses valores aqui dentro dessa equação para descobrir o correspondente para y. E eu vou usar então essa equação aqui. Certo? Eu vou fazer o meu primeiro exemplo, então, aqui. Eu vou usar o menos 3. Eu vou usar esse menos 3 aqui no exemplo. Substituindo, então, o valor de x por menos 3, eu vou pegar todos os valores de x que eu tenho dentro da equação e vou substituir por menos 3. Aplicando esse menos 3 dentro da minha equação, eu vou encontrar o meu correspondente para y, que daí eu vou colocar aqui.
Então aqui, a primeira coisa que eu posso eliminar é esse parênteses aqui. Mais com menos vai ficar menos aqui, não vai trocar o sinal. Então eu vou eliminar esse parênteses aqui para ficar um pouquinho mais limpo. E eu vou limpando aos poucos agora. Eu tenho menos 3 com mais 2. Eu vou ficar com menos 1. E aí o seguinte, dentro das operações que nós temos, a gente prioriza primeiro as potências, as raízes, depois a multiplicação, a divisão, depois a soma e a subtração. Eu fiz aqui a primeira soma porque ela não tem nada a ver com isso aqui. Eu não mexi ainda com a potência e nem a multiplicação ali. Esses valores aqui são secundários na operação. Eu fiz agora primeiro eles, só para poder limpar um pouquinho mais a equação. Então eu tenho esse menos 1 aqui. Agora eu vou resolver isso aqui. Esse menos 3 ao quadrado, ele é diferente de menos 3 ao quadrado sem o parênteses. Ele está elevando daí apenas o 3 ao quadrado. Daí aqui eu ficaria com menos 9. Agora nessa parte aqui, nessa situação, eu tenho o menos 3. Esse menos 3 aqui, ele está elevado ao quadrado. Então ele é menos 3 vezes menos 3. Diferente daqui, que aqui foi menos 3 vezes 3. Porque daí tinha o sinal ali, não tinha o parênteses, então a potência estava apenas em cima do 3. Nessa situação aqui, a potência está em cima do sinal também. Então daí aqui eu vou ficar com 9 positivo. Essa parte aqui pode ficar estranho para vocês, mas isso aqui é como se fosse uma fração, o 9 sobre 1. Então eu vou fazer a multiplicação dessa forma aqui, 2 vezes 9 e 3 vezes 1. Eu vou ficar com 18 sobre 3 e tem essa parte aqui do menos 1. Ah, professor, são denominadores diferentes. O que eu faço? Tenho que extrair alguma coisa? O pensamento coerente. Nós vamos ver isso depois. Nessa situação aqui, o 18 dividido por 3 vai ficar 6. E aí então eu não preciso fazer o MMC. 6 menos 1 vai ficar 5. Esse 5 aqui eu vou colocar no meu correspondente para y. Todos os valores que eu tenho aqui são x e aqui são o y. Então essa aqui é o com menos 3 que eu fiz. Agora eu vou fazer uma outra para vocês. Eu acho que eu vou fazer com o menos 2. Então nessa daqui, com o menos 2, eu substituí o x por menos 2. Eu tenho um valor só para x dentro dessa equação toda. E vai ser o menos 2. Eu vou substituir o x, todos os valores que eu tenho de x, por menos 2 dentro da mesma equação. Aqui eu vou fazer a mesma coisa dessa parte aqui que eu fiz na outra. Vou eliminar o parênteses. Aqui menos 2 com mais 2 eu posso cortar. E aí eu vou ficar apenas com menos 2 elevado ao quadrado, dentro do parênteses. Isso aqui vai ficar 4 positivo. Vou fazer essa multiplicação aqui. Tá bom? Vai ficar 8 sobre 3. Vou colocar esse 8 sobre 3 aqui na minha questão B. Então aqui eu tenho meu valor de y para a questão B. Eu já fiz esses dois aqui. Vocês podem voltar ao vídeo, assistir de novo. Assistir uma vez só e falar, eu não entendi. É claro que de repente da primeira vez não consegue entender. É a mesma coisa de uma música, de um clipe que vocês gostam. Vocês assistem e vocês conseguem decorar a música, conseguem ver detalhes que vocês não conseguiam antes. Se tiver muito difícil, vai, toma uma água, toma um suco, depois faz uma atividade de artes, português, volta para matemática. Vamos então fazer o menos 1 aqui, eu vou fazer as 3 primeiras aqui dessa questão A para vocês. Depois vocês façam o resto, depois do modelo que eu estou dando.
substituir por menos 1 os valores de x em toda a equação. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras duas. Vou ficar com menos 1 mais 2. Aqui eu já posso fazer a potência também. Menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1 positivo. Aqui menos 1 com mais 2 vai ficar mais 1. Aqui eu faço essa multiplicação aqui. Eu vou ficar com 2/3 mais 1. Aqui vem a parte que a gente inclui o MMC. O MMC de 3 e 1 é 3. Eu vou pegar esse meu 3 aqui e vou dividir por 3. Vai ficar 1. 1 vezes 2 vai ficar 2. 2 sobre 3. Vou pegar esse 3, vou dividir por esse 1 que tem aqui embaixo. Vai ficar 3. Vou multiplicar por 1. Vai ficar 3. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 1 mais 3. Vou fazer a soma de 2 mais 3. Vou ficar com 5 sobre 3. Esse valor aqui vai vir aqui o meu valor de y. Deixo em forma de fração mesmo. A questão D, E, F e G eu vou deixar daí para vocês continuarem a partir desses exemplos que eu fiz aqui. Eu vou dar um exemplo agora na questão C. Eu já tinha colocado os valores para x aqui que eu vou querer. Eu vou pegar esse primeiro aqui de exemplo. Vou substituir nos dois valores que eu tenho de x aqui. O x é igual para toda equação, então vai ser menos 2 no lugar do x ao cubo e menos x. Notem no sinal, eu tenho menos x e esse meu x aqui é menos 2, então é menos 2. Aqui então a gente vai daí cuidar do sinal. Menos 2 elevado ao cubo vai ficar menos 2, dentro de um parênteses, né? Vezes menos 2 vezes menos 2. Regra de sinais, menos com menos vai ficar mais com menos vai ficar menos 8. Menos com menos vai ficar mais mais 2. Menos 8 mais 2 vai ficar menos 6. Eu vou ter aqui as minhas coordenadas desse lado aqui também. Vou colocar esse meu menos 6 na coordenada de y, porque a minha coordenada de x é menos 2. Agora eu tenho que aplicar para menos 1, 0, 1 e 2, para achar essas coordenadas correspondentes aqui. Eu acho que eu dei uma luz para vocês. Essa questão B aqui é mais simples do que a letra A, porque não tem um expoente aqui, mas cuidem a multiplicação. Esse x aqui é como se tivesse 1 aqui, ou se como o 2 fosse um 2x aqui em cima. Cuidem na hora de montar os conjuntos. Aqui já está montado os conjuntos. Apliquem o resto dos valores que eu não mostrei para vocês. Espero ter dado uma luz para fazer os exercícios. Anteriormente, foi importante vocês fazerem do jeito que vocês sabiam, para mim ver a dificuldade que vocês tinham. Lembrando, por favor, não entreguem em branco, não entreguem atrasadas, entreguem completas as questões, quando corrigidas. E é isso. Não tem outra maneira se não estudar. Se não estudar, não aprende, e se não aprender, o que será da nossa sociedade, né? Então era isso para a aula de hoje. Boa atividade, bons estudos, até a próxima aula.